Bom, pessoal, dominância do dólar, tem essa cunha megafônica ascendente. E se a gente for pensar em ciclos, né? Tivemos aqui no passado, então, o nosso bull market, a correção do Bitcoin, o novo topo do Bitcoin, encerrou o bull market quando rompeu essa linha aqui. Aí nós começamos o prolongado bear market que tivemos até janeiro aí do ano passado, quando começou o mercado a subir, né? Tivemos então o novo bull market e agora ainda estamos teoricamente no ciclo, apesar das altcoins estarem sofrendo. Então, como que eu faço a análise, tá? Eu tenho que procurar topos e fundos importantes, porque esses topos e fundos importantes representam suportes e resistências importantes. Então, se eu fosse escolher um suporte, né, e uma resistência, eu faria a seguinte pergunta: dos ciclos, né? Qual foi o fundo, tá? O fundo que originou um repique forte, cujo repique rompeu estruturas anteriores, dando o fim do ciclo, tá? Então, se tivermos aqui o nosso bull market, né? Então, digamos assim, esse topo aqui e esse topo, esses dois seriam os topos mais importantes. Qual foi o fundo que rompeu eles? Esse. Então, já está aqui. Esse é o suporte mais importante da dominância, porque esse suporte foi o que originou um repique que deu fim ao bull market passado e começou o bear market. E olha o que aconteceu. Voltou aqui. Então, esse é o suporte mais importante do gráfico da dominância. A gente tem aqui um outro suporte? Tem sim, mas por que esse outro suporte aqui não é tão forte quanto esse? Porque esse originou um topo, né, que só pegou esse topo aqui, né, e não pegou o topo mais alto do ciclo passado. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Então, esse daqui é sim um suporte forte, mas não é tão forte quanto esse, que esse aqui determinou o final do ciclo e início de outro, né? E no gráfico semanal, se a gente for analisar então ranges, né, for pensar que estamos aqui numa estrutura de baixa, né? Então seria esse aqui seria o topo mais importante. Eu vou pegar uma fibo, vou traçar dele e vou ver se já teve alguma estrutura que pegou 50%. Ó, não pegou, vou vir até o fundo, tá? Passou de 50%. Então essa estrutura de queda já foi mitigada com esse repique, tá? Portanto, vou tirar a dúvida aqui no gráfico de linha para ver se esse fundo aqui rompeu esse fundo aqui. E ó, no gráfico de linha a gente percebe que esse fundo aqui foi sim um fundo mais baixo do que esse. Então nós temos aqui uma nova estrutura de baixa. Que é essa estrutura aqui, tá? Então, se eu pegar aqui e traçar, né, uma Fibonacci dessa estrutura daqui até aqui, né, a gente está mitigando ela, e o nível mais crítico aqui seria 0.786, seria, digamos aqui, que o pessoal adora esse nível de Fibo, 0.786. Isso se eu puxar a Fibo desse topinho aqui, tá? Mas se eu pegar um time frame maior, por exemplo, de 2 semanas, vamos ver, de 2 semanas, e mudar o gráfico, não, teria que ser um gráfico mensal, né? Aí a nossa Fibo seria desse outro topo aqui. E aí a gente teria esse outro nível aqui, tá? Então, ao meu ver, tá? Essas duas faixas de preço aqui que eu marquei, 5,89% e 6,11%, se a gente vai continuar em estrutura de baixa, tá? A dominância tem que achar um topo aqui nessa região para descer, tá? Só que no tempo gráfico mensal, a gente não teve aqui esse fundo como um fundo mais baixo que esse, tá vendo? Ele praticamente aqui nivelou esses fundos, tá? E eu falei que esse aqui seria o suporte mais importante do gráfico. Se esse suporte for segurar, aí a gente pode tranquilamente pensar que a dominância pode romper esse topo. Então, se a dominância romper esse topo aqui, fechar acima, né, no tempo gráfico semanal aqui, passar desse suporte aqui que eu desenhei, aí as coisas ficam bem feias.
aí realmente esse suporte mais importante ele vai segurar, aí nós vamos ver um rompimento aqui, tá? E aí essa LTA também tem uma chance muito boa de segurar, e aí nós teremos o fim do ciclo, tá? Possivelmente num padrão assim, tá? Porque esse aqui é o principal suporte, né? Se eu fosse escolher, como essa cunha megafônica aqui, ó, sempre respeitou ela, né? Tem chance de respeitar agora, né? Se segurar agora e começar um repique e vencer essa resistência, aí eu vejo esse nível aqui lá de 7,50 e pouco por cento, tá? Porque isso daqui seria daí, né, na Fibonacci aqui, o nível de 0,786, né, nessa região aqui, ó, 7,47%, 7% e meio a gente pode falar, né? Seria aqui um topo, possivelmente um topo aqui para ter algum tipo de pullback, tá? Mas é isso, pessoal. Então, tudo a respeito dessa resistência, se vai achar um topo aqui ou se vai fechar um pouquinho acima. Se achar um topo aqui, legal, vamos cair. Possivelmente a gente vai romper esses fundos aqui e buscar esse outro suporte aqui embaixo. Mas se a gente talvez nivelar topo aqui em cima, tá? Assim, com esse topo aqui, ó, nivelar ou passar um pouquinho, aí fica feio, tá? Aí a chance é maior de respeitar realmente essa LTA e a gente ter o fim do ciclo aí antecipado.